Qual de fato foi a metodologia aplicada pelo governo americano para anunciar as tarifas médias de importação praticada por cada um dos países em que os Estados Unidos anunciaram as tais tarifas recíprocas? Será que elas são realmente as tarifas praticadas ou há uma metodologia por trás que tem a ver com o próprio livro de Donald Trump, The Art of Deal, a arte da negociação, onde ele expõe a maneira que você tem mais chance de sair vitorioso nas negociações. Se esse caminho continuar de incrementos de taxas no comércio internacional, pagaremos todos, inclusive os americanos, com maiores preços e uma diminuição do comércio internacional. E o comércio livre floresce, favorece a geração de riqueza, a concorrência para que novas empresas busquem sempre a melhoria para oferecerem produtos e serviços de máxima qualidade aos consumidores locais e no mundo. Está aí a beleza, a natureza e a essência da geração de riqueza e incremento de liberdade no comércio livre, nacional ou internacional. Vamos entender mais a fundo, portanto, qual foi essa metodologia. Mas antes, eu vou pedir 1 minuto da sua atenção. Para quem me acompanha sabe que nesse canal nós apoiamos e enaltecemos as empresas que partilham dos mesmos valores que nós. Empresas que têm coragem de se posicionar e dar as caras para o mercado. Vamos falar então rapidamente do Rio de Janeiro? Você sabe o que tem acontecido na cidade maravilhosa? Rio de Janeiro sangra e é muito louco pensar que uma cidade com tanta beleza, cultura e vida tenha se tornado refém do medo, da violência e do crime organizado. Mas o que eu quero contar para vocês é que a Brasil Paralelo decidiu juntar tudo isso num documentário forte, direto e que escancara a realidade e a criminalidade no Rio de Janeiro. Nesse documentário, especialistas, moradores e autoridades revelam uma realidade que poucos ousam mostrar. E o documentário é Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Estreia no dia 15 de abril, às 8 horas da noite, exclusivo na Brasil Paralelo, totalmente de graça. Para assistir, é só se cadastrar no link da descrição e o QR Code está aqui na tela também. Gente, esse doc não é sobre o Rio de Janeiro. Ele é um baita alerta para o Brasil inteiro. Como uma cidade chega nesse ponto? Quem está no controle de verdade? E o mais importante, até onde isso pode se espalhar? Moradores, especialistas, autoridades, todo mundo que vive isso na pele está lá, contando que pouca gente tem coragem de mostrar. Então se cadastra e não perca essa oportunidade. Dia 15 de abril, às 8 horas. É de graça, mas a verdade que você vai ver pode custar caro para o Brasil. Em 1930, uma lei assinada pelo então presidente Hoover nos Estados Unidos, uma lei protecionista chamada Smoot-Hawley, colocou tarifas de importação para mais de 20 mil produtos importados pelos Estados Unidos. Isso, obviamente, ajudou a uma queda brutal do comércio internacional e a crise pós-crash de 29 se estendeu por muito mais tempo devido a leis como essa. Agora, com o novo incremento das tarifas brutais para alguns países, devemos ter novamente um desincentivo ao comércio se assim continuar. Em um relatório, a FIT alerta que a taxa média tarifária dos Estados Unidos, com essa nova elevação divulgada, está no nível mais alto desde 1909, com média agora de 25%. Ao olharmos nesse gráfico, é realmente brutal a alta das tarifas médias praticadas que foram anunciadas. E isso bate de frente com o livre comércio que incrementa a riqueza. Claro, falamos no vídeo de ontem explicando mais a fundo logo após a decisão anunciada por Trump, que ele busca a reindustrialização dos Estados Unidos e diminuição do seu déficit estrutural em conta corrente com os outros países. Os Estados Unidos querem manter o dólar como moeda mundial, mas querem não mais ter os prejuízos que traz você ser o dono, ter o monopólio dessa moeda. Ou seja, você sendo o dono da moeda mais demandada no mundo, você tem todo um incentivo para incrementar a sua dívida, porque há uma demanda pelo seu passivo, há uma demanda pela sua moeda, o que levou a dívida pública dos Estados Unidos a níveis estratosféricos de 36 trilhões de dólares, como vemos agora, e com um nível que apenas em 2025, 25% dessa dívida total, por volta de 9 trilhões,
vencerão apenas esse ano. Ou seja, os Estados Unidos querendo derrubar as taxas de juros, porque aí o serviço da dívida fica mais barato, ele consegue rolar essa dívida a um custo mais baixo, pode colocar, sim, os Estados Unidos em uma desaceleração econômica ou até mesmo numa recessão. E as tarifas que desincentivam o comércio global ajudam a acelerar isso. Tanto é que no dia de hoje o dólar vem perdendo valor frente às principais moedas do mundo, as bolsas caindo forte lá nos Estados Unidos e as principais empresas de tecnologia também, e bolsas na Europa, na Ásia, da mesma maneira como falamos já no vídeo de ontem. Pois bem, o cálculo das tarifas médias divulgadas pelos Estados Unidos, ou seja, quanto cada país impõe de tarifa por importar produtos americanos, serviu como base para as tarifas anunciadas, recíprocas, como ele chama, para cada um desses países. Olhando naquele gráfico que nós mostramos no vídeo de ontem, a China, por exemplo, segundo os Estados Unidos, praticam tarifas de 67% ao importarem produtos americanos. A política de reciprocidade divulgada ontem diz que os Estados Unidos imporão uma tarifa mínima de 10% ou então metade da tarifa praticada por esses países. Por exemplo, a China, como eu falei, segundo os dados americanos, impõe uma tarifa de 67% média para a importação de produtos americanos. E os Estados Unidos imporão 34% de tarifa aos produtos chineses. Alguns até mais, porque já tinham sido anunciado 20% sobre produtos chineses há uns dias atrás. Portanto, essa tarifa pode chegar a mais de 54%. A União Europeia, por exemplo, segundo os Estados Unidos, pratica uma tarifa média de 39% para os produtos americanos, e agora a União Europeia sofrerá uma tarifa de 20% quando os Estados Unidos importarem produtos da União Europeia. O Vietnã, segundo os Estados Unidos, praticam 90% de tarifa ao importar produtos americanos, e para eles ficou uma tarifa de 46% quando americanos importam produtos do Vietnã, e assim sucessivamente. Pois bem, essas tarifas divulgadas pelos Estados Unidos, inclusive no discurso do Trump, ele mencionou que não são totalmente transparentes o cálculo para a tarifa média, para chegar nesse número, que há outras variáveis envolvidas nisso. Mas, de novo, não há transparência para sabermos quais são esses cálculos para esses números médios que eles chegaram. Vamos lembrar que quando falamos de tarifas médias, significa que você tem produtos que pagariam muito mais e outros que pagariam muito menos. Pois bem, um gráfico divulgado pelo Banco Mundial mostra que as tarifas médias praticadas por países para importar produtos americanos é muito mais baixa do que aquelas anunciadas pelos Estados Unidos. Por exemplo, da Austrália, que é 1%, da Suíça, 1,3%. Vamos lembrar que da Suíça, naquele quadro mostrado há pouco, os Estados Unidos disseram que eles pagam tarifa média de 61%. Aqui nesse gráfico do Banco Mundial está 1,3%. Suécia, 1,3%. Espanha, 1,3%. E vamos lembrar que ele falou que a União Europeia paga, no geral, média de 39%. Ou seja, significativamente mais baixo os números divulgados pelo Banco Mundial. E aí começa o primeiro confronto. Veja, eu filosoficamente sou a favor do livre comércio. Sou contra as tarifas porque eu acho que isso desincentiva o comércio. Nós que acreditamos e nos pautamos pela Escola Austríaca de Economia, tem muito mais a ver pelo que o Milei vem implantando na Argentina. Liberdade de comércio, que favorece a concorrência. Ou até mesmo teses defendidas por economistas lá atrás, como Adam Smith na Riqueza das Nações, ou Davi Ricardo, falando que os países devem ter incremento de negociação com os outros países e que devem focar naquilo que você é melhor ao produzir, mais produtivo. E isso a concorrência nos favorece, porque nos força a ser melhor. O que acontece é que um desincentivo ao comércio naturalmente leva a um empobrecimento de todos. Mas voltando aqui, qual foi então a fórmula utilizada pelo governo americano para chegar naquelas tarifas médias anunciadas ontem? Se há uma diferença tão gritante com aquilo que é divulgado pelo Banco Mundial, e todos que me acompanham sabem que eu sou totalmente crítico às instituições multilaterais, inclusive ao Banco Mundial. Mas eu acho que é importante
e é honesto intelectualmente chegarmos no número, ou chegarmos mais próximo no número real das tarifas praticadas por esses países para saber se aquilo que foi anunciado pelo Trump são tarifas recíprocas ou se faz parte, como eu falei, the art of deal, a arte da negociação, que pode, inclusive, forçar os outros países a derrubar as suas tarifas, o que é super benéfico se isso vier a acontecer. Pois bem, a metodologia utilizada foi o seguinte: os Estados Unidos pegaram o número de déficit comercial que eles têm com um determinado país e dividiu pelo montante que eles importam desse país. Um exemplo hipotético. Vamos supor que o Brasil exporte 400 bilhões de dólares para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos exportam apenas 100 bilhões de dólares ao Brasil. Portanto, há um déficit comercial de 300 bilhões aqui. Os Estados Unidos importam 400 bi do Brasil, nesse exemplo hipotético, e exportam 100 bi. Há um déficit, um saldo negativo comercial de 300 bilhões dos Estados Unidos com o Brasil. Para chegar nas tarifas médias anunciadas, o governo pegou os 300 bilhões de déficit nesse exemplo hipotético e dividiu pelos 400 bilhões, que é o montante que ele importa do Brasil nesse exemplo hipotético. 300 dividido por 400 daria aqui uma tarifa de 75%. Mas isso não é tarifa. Isso é déficit comercial relativo de um país com os Estados Unidos. São completamente diferentes os conceitos de déficit comercial relativo de um país ou tarifa aplicada, que é um imposto direto praticado pelos países. Nessa tabela divulgada, a gente consegue ver bem isso. Na primeira linha, a gente vê a China. Vamos direto para a última coluna aqui à direita, mostrando o déficit comercial dos Estados Unidos com a China, 67%. Quantos Estados Unidos divulgaram que a China impõe de tarifa média aos produtos americanos? 67. Qual a tarifa média que os Estados Unidos imporão à China? Praticamente metade disso, 34%. A União Europeia tem um superávit com os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos têm um déficit comercial com a União Europeia de 38%. Fazendo esse cálculo que nós fizemos, que aí sim você calcula o déficit comercial relativo. E os Estados Unidos divulgaram que a Europa pratica uma tarifa média de 39% de importação dos produtos dos Estados Unidos, bem equiparado. Metade disso, os Estados Unidos imporão 20% de tarifa aos produtos da União Europeia. Os Estados Unidos têm um déficit comercial com o Vietnã de 91%. E ele divulgou ontem que o Vietnã aplica uma tarifa média de 90% dos produtos americanos e agora terá uma imposição de tarifa de 46%. E isso sucessivamente com todos os outros países. Portanto, na última coluna direita, temos em percentual o déficit comercial relativo dos Estados Unidos com os países e na primeira, a tarifa anunciada pelos Estados Unidos que os outros países impõem a eles. E realmente bate em cada um desses pontos. E isso, repito, é déficit comercial relativo e não é tarifa média praticada. Imagina que você tem um déficit comercial com um supermercado ao lado da sua casa. Claro, você compra mais do supermercado do que o supermercado compra de você, se é que ele compra algo de você. E isso, com outros agentes econômicos, você tem superávit. Você vende mais para eles do que você compra. Essa relação de déficit com um, superávit com outros, é super normal e não tem nada de negativo. Ela, inclusive, ajuda o comércio internacional a florescer, o comércio livre, se for praticado de forma livre, ele ajuda, inclusive, como eu falei, na concorrência, no incremento da competitividade e os consumidores sendo beneficiados com melhores produtos ou serviços. Portanto, essa equiparação de déficit comercial relativo com tarifa média não existe, são conceitos diferentes. Veja, todo mundo sabe o meu posicionamento. Todo mundo sabe que eu estive nos Estados Unidos gravando um documentário nas eleições e claramente apoiei a eleição de Donald Trump contra Kamala Harris. Mas aqui não dá para nós deixarmos de falar que o cálculo divulgado é diferente daquilo que está sendo falado. E isso fica muito claro. Portanto, Trump não está praticando as tarifas recíprocas, o que me leva a crer que ele pode sim estar em negociação para pressionar cada um desses países para receber uma ligação desses líderes e aí sim
ele conseguir que esses países reduzam as suas tarifas de importação de produtos americanos mais ainda, e ao reduzi-las, claramente, isso beneficiaria o comércio internacional e Trump poderia ou diminuir ou até mesmo não praticar essas tarifas com cada um desses países negociados de forma individual. Inclusive, um grande gestor bilionário dos Estados Unidos, Bill Ackman, postou no seu Twitter falando justamente isso, incentivando os líderes a ligarem, passar a mão no telefone e ligar para o Trump, porque ele é um negociador nato, ele ama negociar e ele ama chegar em acordos. Portanto, que o que ele está falando é: liguem, líderes de países, liguem, não entrem em confronto com os Estados Unidos. Se você quiser aplicar tarifas da mesma forma que os Estados Unidos estão impondo, a chance de você sair perdedor é muito maior do que se você sair vencedor. Portanto, espero que o Brasil também, apesar de ter sido beneficiado com esses 10%, como explicamos no vídeo de ontem, espero que o Brasil, com a sua mentalidade torta e atrasada, não siga pelo caminho de querer bater de frente com os Estados Unidos. Mas aqui é mais amplo do que o Brasil. Nós estamos falando que se o caminho for esse de manter tarifas tão elevadas para grande parte dos países no mundo, o mundo e os Estados Unidos pagarão muito caro, com mais inflação e uma diminuição do comércio. Eu continuo achando que, como um exímio negociador, o que está na mesa é passar a mão no telefone, como o Bill Ackman falou, e negociar com Trump individualmente para cada um dos países. Que assim seja. Seguimos.